Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos e a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do Intalks, né? Diretamente aqui no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces no Brasil, e também o host aqui do Intalks CEO. E hoje tenho o prazer de conversar com o querido Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy. A gente vai falar sobre como transformar o profissional para o futuro. Seja bem-vindo, Guilhermão, à nossa live de hoje. Talks e estou bem empolgado aqui para o nosso papo de hoje. Muito bom, vai ser bem bacana. A gente que vai trazer aqui uma visão super legal aí da inclusão dos profissionais nessa era digital. E você pode participar da nossa live, como sempre, nosso pessoal já sabe aqui, né? A gente está ao vivo em vários canais, YouTube, LinkedIn, Facebook. Comentem de onde estão assistindo, né? Para a gente conhecer a nossa audiência aí, principalmente o pessoal que está ou em casa, ou no escritório, ou na praia. Comenta aí. Hoje eu quero saber de onde vocês estão assistindo essa live. Mande aí pra gente. Tragam pergunta nos comentários também, gente. Mandem sua pergunta. Queria lembrar o pessoal que está no LinkedIn de lembrar de marcar com @ quando for mandar sua pergunta aqui, tanto o Guilherme quanto eu, para a gente poder monitorar. Afinal de contas, são muitos comentários e são muitos perfis transmitindo a simultâneo. Então, a gente precisa desse @ aí para garantir que a sua pergunta seja endereçada. E também marquem seus amigos com @ aqui,
para eles poderem vir e participar desse bate-papo. Quem está no YouTube não precisa, só manda sua pergunta aí, que a gente acompanha daqui. Agora é um bom momento para você compartilhar a live, né? Aquele botãozinho mágico aqui embaixo que você aperta, compartilha, sua rede é notificada, é uma beleza. E lembrando a todo mundo, né? O Intalks CEO, que é oferecido pela Regus e pela Level aqui no LinkedIn e no YouTube. Pessoal, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo de negócios, né, manda ele lá para o YouTube do Intalks, porque lá a gente garante, né, a questão da Libras, né, a língua brasileira de sinal, e também a legenda em português nas lives. Então, se alguém precisa de acessibilidade no negócio, corre lá para o YouTube. E se você não segue ainda, segue aí o Intalks, né? São mais de 200 horas de conteúdo exclusivo de negócios B2B aqui no LinkedIn e no YouTube. Pessoal, deixa eu lembrar a todos aqui, então, um pouquinho sobre a Gama Academy. O Guilherme vai explicar para vocês, mas deixa eu apresentar um pouquinho do Guilherme para vocês, né? A Gama já foi eleita a melhor startup de educação do Brasil, e o Guilherme, que é de Campo Grande, Mato Grosso, inclusive fala conosco direto de lá, estudou administração de empresas, foi trainee na Ambev, alô Ambev, sócio de empresas de tecnologia e cofundador da ABS Startups, Associação Brasileira de Startups. Reconhecido como empreendedor e educador, foi indicado pela Forbes, querida Forbes, um abraço para o camarote, como um dos 30 empreendedores com menos de 30 anos mais influentes do mundo, ou seja, o famoso Forbes 30 Under 30, né, e também eleito como um dos 10 empreendedores que mais contribuem para o ecossistema brasileiro de startups. Já realizou centenas de palestras e workshops aqui no Brasil, Estados Unidos, em outros países também, eventos como o TEDx, a SXSW, né, Southwest TechCrunch Disrupt, Feira de Empreendedorismo do Sebrae, Venture in LA, né, entre outras N feiras aqui que não preciso ler para vocês. Ele vai falar um pouquinho quando ele for contar a história dele no finalzinho da nossa live para vocês. Então, vou começar pedindo para o Guilherme explicar. Guilherme, seja bem-vindo ao Intalks. Fala aí um pouquinho para a gente sobre a Gama Academy, né? E aí a gente entra depois no nosso tema aqui do futuro da educação digital. Boa, valeu demais. Caprichou aí, hein, na bio. Eu, né, fiquei aqui, caramba, será que é isso tudo? Obrigadão, Thiago, pela apresentação. Bom, gente, para quem não conhece a Gama Academy, a gente é uma plataforma digital de habilidades de tecnologia. Então, assim como toda escola, né, a gente educa, capacita nossos alunos nas áreas que mais, né, tem necessidades e gaps de skills digitais hoje no mundo e no Brasil, né? A gente trabalha nas áreas de programação, design, marketing, vendas e auxiliando, né, todas essas áreas as soft skills, as habilidades comportamentais. Hoje já são mais de 13 mil alunos e um dos grandes diferenciais da Gama é que a gente se conecta muito forte com grandes empresas de tecnologia que precisam ou atrair ou treinar seus profissionais, seus colaboradores, seus potenciais, né, colaboradores dentro desse mundo que está completamente escasso de profissionais digitais. Então, a Gama é uma escola da nova geração e que pretende ainda crescer e ajudar muito no skill gap brasileiro de habilidades de tecnologia. Muito legal. Então, Guilherme, vamos entrar no nosso tema, né? Eu vou apresentar aqui um pouquinho, na verdade eu vou até aproveitar, vou inovar aqui enquanto a gente está, antes da gente começar, deixa eu já trazer aqui para vocês o site da Gama Academy, que eu acho que é legal para todo mundo conhecer, quem não conhece ainda. Então tá aqui, ó, Gama Academy, bem bacana, né? Já dá para você testar ali um pouquinho da gamificação, tem mensagens, né, do Guilhermão, tem boa parte aqui dos cursos, já dá para você conhecer um pouquinho da programação de cada um dos cursos, né? Depoimento das pessoas. É muito legal, pessoal. Depois vocês passam um tempinho aqui. Gama.academy, super fácil de vocês localizarem ali, não vão se perder. Então, Guilherme, vamos entrar um pouco no nosso tema, né? A pandemia trouxe a necessidade de empresas se reinventarem, pessoas se reinventarem. A gente nunca viu tanta gente tendo que buscar educação. E a gente fala hoje do maior desafio, talvez, do nosso século, tirando o sanitário, que é o desafio agora econômico, né, e de transformação digital. As pessoas estão buscando digitalizar o seu negócio, digitalizar a sua experiência, o seu currículo, né, as suas capacidades,
E a gente sabe que falta mão de obra treinada e preparada, né? Se você tivesse que olhar hoje para o cenário de educação no Brasil, como é que você está vendo esse momento? A pandemia acelerou o negócio de vocês, que eu acredito que deve ter acelerado, mudou o perfil do profissional que buscava vocês? Conta um pouquinho para a gente desse panorama. Tá. A gente tem que lembrar que, primeiro, o Brasil já vinha, né, trazendo um velho ditado, né, de que o Brasil é o país do futuro e tem várias coisas do futuro que irão acontecer, mas esse futuro já está presente na nossa realidade há 5 anos, no mínimo. Isso significa que vários profissionais já tinham acordado e já estavam, né, se movimentando. Acho que o que aconteceu com a pandemia foi uma aceleração desse movimento por parte das empresas, porque profissionais, né, querendo ou não, eles estão querendo fazer uma pós-graduação, e o que aconteceu foi que aumentou o portfólio de opções. Aumentando o portfólio de opções, você tem uma grande quantidade de pessoas com perfil de transição de carreira, querendo sair do mundo tradicional e digitalizar. Tem muitas pessoas que são novos entrantes, acabou de se formar ou ainda não se formou, mas já quer encontrar um eixo, né, um caminho ali profissional. Mas, essencialmente, o que eu percebi muitas mudanças e que também ajudou muito na alavancagem da Gama, que cresceu quase 300% ano passado, foi que as empresas começaram a acelerar muito desses processos, porque antes não tinha home office, antes não tinha uma equiparação em termos de ferramentas de tecnologia como tem hoje. O trabalho à distância exige outras adaptações de comunicação, de metodologia ágil. Isso tudo faz com que você precise também, tanto de fazer o famoso reskilling, né, retreinar os meus profissionais atuais, quanto fazer o upskilling, né, ensinar coisas novas para esses profissionais ou para os futuros profissionais. Então, sim, Thiago, mudou um pouco esse perfil, mas mudou o perfil da empresa, né? A gente conseguiu entender que empresas que são tradicionais, elas precisam também, e aí quando eu falo tradicional, economia real, elas precisam do digital, precisam da tecnologia, seja para processos, seja para aquisição de talentos, de clientes. Então, não tem como hoje o digital tá de ponta a ponta, independente do perfil do seu negócio. Isso foi uma das grandes transformações de 2020 na nossa percepção. E em relação ao profissional, acho que a grande adaptação que tivemos, né, tanto para as escolas quanto os nossos professores e os alunos, foi ao modelo online, né? A gente tinha um programa híbrido que tinha lá 30% ainda presencial, que prezava muito por experiências educacionais, networking, muito tete-a-tete, e que a gente teve que se adaptar e realmente deu muito certo essas adaptações, mas que fatalmente tem algumas pessoas que não se adaptam, não gostam de estudar no online. Então, a escola tem que se adaptar, trazendo gamificação, trazendo interação, trazendo uma movimentação que não é para copiar o presencial, e sim para adaptar o digital, mas de uma maneira vivencial muito maior. Com metodologia educacional dá para fazer isso, e aí a escola e o professor tem que se moldar também para conseguir fazer tudo que fazia antes no presencial, agora no online. Você sabe que passaram aqui pelo Intalks nos últimos... Deixa eu trazer de volta aqui. Passaram aqui pelo Intalks nos últimos, digamos, 11, 12 meses agora, que a gente está de oficialmente, né, com esse programa, que a gente já fazia antes. A pandemia também acelerou essa necessidade de digitalizar esse networking, esse bate-papo. Mas passaram aqui grandes nomes da educação no Brasil. Inclusive, ontem a gente teve uma live muito interessante aqui com a Andrea Mansano, da Education First, e ela trouxe um insight que foi muito poderoso. Queria até ouvir a sua opinião, de que as pessoas estão olhando hoje para treinamento e para educação de maneira muito mais estratégica do que elas olhavam no passado. No passado, o diploma de uma MBA era mais valioso na parede do que no seu currículo. E a gente viu que, numa hora que o mercado é nivelado para todo mundo, né, todo mundo no mundo inteiro no mesmo jogo, são esses soft skills misturados com vários hard skills que fazem a diferença. Como é que você vê isso? Você acha que tem uma demanda aí para as pessoas buscarem especializações de curto prazo, mais dinâmicas? Por exemplo, até dei um exemplo ontem, eu falei, cara, quando eu fiz minha primeira MBA em 2004,
era uma MBA de 2 anos, né? Já era um projeto de longo prazo, né? Mas era uma MBA, era como funcionava. E hoje a gente vê já projetos aí que a mesma carga horária que eu comprei na MBA, você faz em cursos hoje de 1 mês. E você sai com essa certificação, né? Tá mudando isso? Realmente as pessoas estão buscando essa coisa mais prática, mais digital. Você tem visto esse movimento? Eu acho que o grande movimento do mundo é favorecer e dar luz a um negócio que chama eutagogia. Eutagogia é o poder do próprio aluno pilotar seu drive de aprendizado e ser muito mais um curador do conhecimento do que uma pessoa que terceiriza a responsabilidade do seu conhecimento para alguém que tem uma apostila, um slide e um conhecimento a ser transmitido e você é um mero receptor. A educação mudou muito quando você começa a entender que o mercado e os méritos são baseados em resultados e não em títulos e diplomas. Quando a gente volta e começa a analisar, então, toda a trilha que foi criada, né? A palavra carreira vem de linha reta, de linearidade. A palavra graduação, né, vem de você se graduar ao passo que você já passou por outras fases. É como se fosse uma grande esteira de fazer prova, prova, prova. Aí você chega no grande chefão, que é o vestibular, aí depois você tem no outro chefão, que é a OAB, por exemplo, você fez direito, e depois você tem as necessidades de continuação de estudo, que são necessariamente, não necessariamente, mas assim, que na grande maioria das vezes são muito por achar que aquela graduação, aquele MBA, aquela pós, vai te dar uma promoção. Então veja que quando você está linkando com um profissional, tá? Vamos deixar de lado aqui medicina, o lado de pesquisas e tudo mais, a gente está trazendo então uma conexão real de mercado com educação. Eu ganho uma graduação, uma nova titulação, eu ganho uma promoção, um aumento, alguma coisa. Então, se isso é o que de fato funcionava no passado, agora é saber fazer mais do que ter, é saber executar mais do que saber mostrar ali os seus grandes trunfos. Não que isso deixe de valer a pena, não que isso deixe de trazer conhecimento. O negócio é o custo-benefício. Se a gente for parar para pensar, até mesmo os cursos de graduação, hoje, 65% do que você está aprendendo, você vai ter que reaprender no final dos 4, 5 anos. Em Londres, de cada 3 jovens, 2 já pensam se vale a pena fazer uma graduação, uma pós-graduação, por conta do custo-benefício. Porque é muito dinheiro envolvido, se for falar, são R$1.000 por mês, R$2.000 por mês por 18 meses, para eu depois ter a possibilidade de ter algum aumento de renda ou algum conhecimento aplicado que me gere resultados, isso acaba sendo um grande desafio. E aí, eu concordo muito com essa fala e com essa reflexão que você trouxe, porque eu acredito que dentro desse movimento que a gente aprendeu o que é educação e o que é aprendizado, está cada vez mais claro para as pessoas que aprendizado é assistir uma live como essa, é fazer um networking, ganhar uma mentoria num café, é praticar, é ir numa experiência de uma ONG. Então, o tempo todo a gente pode ser os famosos lifelong learners, mas infelizmente a gente aprendeu que educação significa dedicar 16 anos da sua vida formalmente, e quando você pega lá a sua graduação, a sua pós, você entrega esse título para alguém, seja para os seus pais ou para o seu chefe, e fala, pronto, terminei os estudos. E isso não pode acontecer. E quando a gente começa a entender que somos aprendizes para o resto da vida e temos sempre que nos conectar com o mercado, sim, opções de 3 meses, de 1 mês, viram um carrinho de compra. Eu vou fazer um curso agora livre, depois eu vou misturar ele com algo que não necessariamente é da minha área, mas essa combinatividade vai me trazer mais criatividade e resolução de problemas, e eu vou ir descobrindo um pouco mais sobre autoconhecimento, que é uma parte extremamente importante, que de nada adianta você ser a pessoa mais bem preparada tecnicamente no seu lado de hard skills como um todo, seja formal ou seja de maneira mais informal, se você não está trabalhando suas outras características, que essas sim são aquelas que influenciam, inclusive, 90% das demissões, que são as soft skills. Você até trouxe um tema interessante. Nessa pandemia, com as crianças em EAD, a gente viu que boa parte do que a gente estudou na nossa infância, a gente esqueceu, né? Porque na hora que você pega ali para ensinar a criança de 8 anos, assim, pai e mãe, como é que faz isso? Você fala, nossa, nem eu lembro como é que faz isso aqui. Você acaba fazendo a aula junto com o pequeno.
é muito na linha do que você falou, né? São 16 anos de uma metodologia que está aí há pelo menos 200 anos igual, né? Se não mais tempo ainda. Então, realmente precisava dessa... Talvez a pandemia trouxe essa oportunidade, mas já precisava dessa mudança, né? Uma coisa que eu gosto muito no produto de vocês, que eu lembro que eu assisti, se eu não me engano, um dos TEDs que você fez, eu estava lá na audiência lá, quando você falou, e eu queria até que explorasse isso aqui com o pessoal, que não dá para fazer aprendizado na era digital da mesma forma que fazia antes. Então, vocês usam, como parte dessa gamificação, eu lembro que você falava, aquela competição, né, a sala de classe invertida, né, o engajamento para resolver problema e botar um contra os outros, botar a pressão de pares. Quer trazer um pouquinho desse conceito para o pessoal aqui? Legal. Eu tenho muito orgulho de ter aprendido nos últimos 4, 5 anos muito sobre educação. Não sou pedagogo, mas tive que, de alguma maneira, me aprofundar e conectar tudo que eu fazia antes nas minhas empresas anteriores, na parte de treinamento, desenvolvimento de time, na parte educacional. Então, simplesmente foi um shift, um deparo de como eu achava que deveria ser um modelo de treinamento ideal que simule o dia a dia de uma empresa. E aí eu me deparei depois sabendo de vários desses nomes de pedagogia, andragogia e eutagogia, que são metodologias ativas. Sala de aula invertida, o modelo de fazer projetos, né, serem parte do aprendizado. Então, várias dessas coisas foram naturais, tá, Thiago? E eu acho que o grande despertar que a gente teve foi na final de um grande prêmio global da Singularity, que a gente ganhou como uma das top 10 EdTechs, que ele falou assim, você tem na mão um negócio maravilhoso, que é a metodologia educacional, e que isso é algo que é muito diferente do que eu tenho visto no mercado como um todo. E simplesmente porque a gente criou, Thiago, 2 elementos primeiro, né? Primeiro, educação nessa nova geração, principalmente você está falando educação online, que concorre com muitas distrações e também dependendo do perfil dessas pessoas. Hoje, a idade média dos nossos alunos é de 25, 27 anos, mais ou menos. Tem alunos de 16 anos que já passaram pela gama e a nossa jovem há mais tempo tem 72 anos. Então, a gente já teve diversas experiências, contextos e diversidades ali presentes para validar que esses milhares de alunos passaram por algo muito positivo, com 2 elementos. Primeiro, você tem que criar o campo de futebol e depois a regra para esse campo de futebol, né? Dando um exemplo lúdico aqui. O campo, né, é o ambiente. Eu preciso de um ambiente simulado, imersivo e baseado em problemas. Então, olha isso. Eu tenho um ambiente que eu vou imergir pessoas que vão simular a resolução de problemas reais. Olha isso. E aí, quando eu coloco as regrinhas, mas como vai funcionar para a gente jogar nesse ambiente, para ser produtivo o nosso ciclo de aprendizagem? Você vai precisar de pessoas com a mesma motivação intrínseca, ou seja, mesmo objetivo pessoal, chegar lá no final, conseguir um emprego. Então, nunca o indivíduo sozinho, sim pessoas, e que causem uma nas outras accountability, ou seja, um jeito de você prestar conta e se corresponsabilizar, justamente porque você está em pares, em grupos, e tudo isso dentro de um determinado tempo, um framework. Qual que é o problema da educação online, o modelo fórmula de lançamento, que está bombando e tudo mais? A galera só foca no começo ali do funil, só na conversão, na venda. Depois dane-se o aluno. Depois eu não sei se a minha evasão vai ser gigante ou não, se eu vou ter uma taxa de conclusão de 2% ou de 5%, porque às vezes o que importa para algumas dessas escolas ou educadores é apenas a entrada do funil ali. E quando você está falando de learning experience, você está falando de outro game, você está falando de outro jeito de pegar essa pessoa e fazer ela entender, inclusive aquilo que ela não sabe que ela precisa, inclusive aquilo que ela não sabe como aprender. E isso é responsabilidade de quem educa. Então, dentro desse espaço guiado, onde a gente leva o aluno até a sua motivação intrínseca, é uma corresponsabilidade muito grande, precisa do comprometimento deles, mas precisa também da colaboração ali entre professor, escola e aluno, e eu acho que isso faz com que a gente tenha muito êxito na formação de profissionais de mercado.
Muito bom, muito bom. Vamos fazer uma rodada aqui de interação com a audiência, dando boas-vindas para todo mundo que se conectou agora. A gente está aqui no Intalk CEO. Hoje estou conversando com o Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy. A gente está falando de como transformar o profissional, né, para o futuro, através da educação, através da digitalização. Participe, mande sua pergunta, mande seu comentário, faça network, mande um sinal de fumaça eletrônico para a gente, não interessa. A gente está aqui para participar com vocês. E queria aproveitar e mandar boas-vindas também a todos os clientes da Regus e do Spaces conectados, aí nossos 32 mil clientes que se beneficiam bastante de todo esse conteúdo gerado aqui pelo Intalks. Pessoal, estou vendo uns comentários interessantes aqui, deixa eu trazer uns aqui para o Guilherme dar risada, ó. O Gama XP, né, que é o Experience, é uma mistura de No Limite com Tropa de Elite. Ou aprende ou aprende. Exatamente. Esse é o nosso programa mais famoso. A Paty tem muito orgulho de ter sido nossa aluna aí. E a gente falava isso justamente porque foi um dos feedbacks de um aluno. Ele falou, minha mãe achava que eu estava fazendo um curso. Aí eu fui explicar para ela, mãe, é como se fosse o Tropa de Elite com o programa Aprendiz. E aí você vai fazendo as coisas de maneira simulada, mas de uma maneira muito puxada, né? Não tem o que tem no Tropa de Elite lá, tá? De grosseria, lá, mas tem o lado difícil de você puxar, né? Eu acho que uma das grandes inspirações que eu tive na hora de criar isso foi olhar Feynman, que Richard Feynman, por exemplo, foi um dos maiores físicos do mundo e é considerado um dos melhores professores, educadores do mundo. E ele diz que quando a gente sai da nossa fronteira ali do 0 ao 70% da zona de conforto, quando a gente rompe isso, que é realmente quando eu saio da zona de conforto, eu tenho crescimento. Então, conforto e crescimento, elas nunca vão estar no mesmo paralelo. Elas sempre são inversamente proporcionais e por isso que acho que a Paty está trazendo esse comentário engraçado. Valeu, Paty. Muito legal. Eu quero conhecer esse porque o pessoal me apelidou carinhosamente lá no Clubhouse de Boninho, porque eu coloco coisas meio ácidas lá para o pessoal. Inclusive, segunda-feira a gente tem o Shark Tank Clubhouse, que vai ser bem legal de novo. O Boninho estará de volta lá. Olha, mais uns comentários aqui, ó. Amo o conteúdo referente à educação, principalmente nessa área de tecnologia, né? Mandando parabéns para você, da Daniele. Obrigado, Daniele, pela participação. A Adriana mandando aqui. Hoje em dia basta ter vontade, né? Tudo é muito mais acessível. E é verdade, Adriana. O Guilherme trouxe aqui para gente. O pessoal falando que tinha um pouco de preconceito com EAD, né? Mas a pandemia trouxe a necessidade de mergulhar nesse ponto, né? A própria Mariana traz aqui para a gente, né? Então, isso é verdade. E aí eu vou aproveitar, deixa eu trazer aqui uma do Felipe para você, ó. Como manter o usuário engajado com o curso, né? Uma vez que ele não tem muito contato, digamos assim, direto, ele não tem aquela sensação, muitas vezes, de estar ao vivo. Vocês fazem essa medição? O cara começa a assistir, tipo academia. Você paga a inscrição, faz a primeira aula, depois começa a cair. Tem esse tipo de coisa, não? E aí, você pegar a analogia da academia, por que não dá certo? Você é uma pessoa sozinha que tem que ir na academia, você tem a motivação, mas você está com os triggers errados, você não está querendo criar o hábito de ser uma pessoa que se exercita, de ter exercício físico na sua rotina. Você está querendo perder 10 quilos, está querendo perder 5 quilos. E é sempre o jeito errado de pensar objetivo, meta e não rotina, hábito. E aí, quando a gente traz isso para a educação, eu tenho que criar rotina e hábito. Eu tenho que criar devolutiva e interação. Se eu estou falando com adultos, eu tenho que colocar o adulto no centro. O professor tem muito para aprender também. Então, é trocar o pedagogia, ensinar a criança, onde um professor é o dono da verdade e vai guiá-los, porque é necessário, a criança ainda não está com as experiências e o cognitivo formado necessariamente, mas com o adulto já é diferente. Então, a maioria das vezes que isso dá errado, na pergunta como que é o nome dele, Felipe, é porque geralmente é só conteúdo, Felipe. Não tem interação, não tem devolutiva, você não é colocado no centro como aluno, as suas skills não são levadas em conta como parte do aprendizado seu e dos seus pares, você, em conjunto com outras pessoas, poderia estar potencializando o jeito de você praticar aquilo que você aprende. E eu acho que um dos grandes erros é tentar sempre seguir a regrinha da teoria antes da prática. Eu costumo dar sempre um exemplo, Thiago, que é assim, você tem uma missão, derruba essa árvore aqui. Você tem uma arvinha fininha lá que você tem que derrubar. Aí você caça de um lado para o outro, você não tem instrumento, ferramenta, mas você tem um tempo ali, você tem outras pessoas te ajudando a pensar, vocês vão lá e criam um jeito de derrubar, e empurra, quebra com a canela essa árvore.
Quando ela cai, você descobre que lá embaixo do mato tinha uma machadinha. Puxa, aquilo lá era a teoria. A machadinha era a teoria. A prática foi você fazer e empurrar. Você não fez da melhor maneira. Só que na próxima vez que você tiver que cumprir esse desafio, você vai lembrar de dar 3 voltas em volta de uma árvore e achar a machadinha para você realmente fazer do jeito mais eficiente possível. Mas você vai sempre lembrar daquela cicatriz da sua canela do dia que você derrubou ela da maneira errada. Então isso faz com que as pessoas tenham um jeito de agradecer até a própria escola, mesmo que ela fique puta com não saber fazer aquela coisa no primeiro momento. Então, inverter a lógica e colocar a prática antes também funciona muito, porque é o que o Thiago falou. Para que a gente aprendeu fórmula de Bhaskara? Se eu soubesse que contabilidade de custos era algo tão importante, mas tão importante para quem é empreendedor como eu tinha prestado muito mais atenção nas aulas que eu tive na faculdade. Mas a lógica não é essa. Ninguém fala o final da novela para você, o final do filme para você entender por que você tem que prestar atenção no começo do filme. Senão você não vai entender. Então, faça a lógica reversa e que eu acho que o engajamento vai aumentar para caramba. Muito bom, muito obrigado. Deixa eu trazer a gente aqui de volta. E também, o pessoal mandando aqui, Rodrigo Gonzalez mandando EAD, um conteúdo muito válido. Porra, falando isso, eu acabei de lembrar que eu estou te devendo a resposta, Rodrigão. Não me cobre ao vivo aqui. Sabe aquele mal de WhatsApp? Aliás, o WhatsApp é o mal do século XXI, né? Era o e-mail que a gente deixava sem resposta, agora é o WhatsApp. Muito, muito bom, pessoal. Continue mandando seus comentários, depois eu volto um pouquinho mais na audiência aqui. Deixa eu trazer um outro tema que eu acho que o Guilherme pode ajudar a gente bastante. Aqui no Intalks, a gente tem uma vertical que é o Intalks Digital, que é até oferecido pela Verity, parceira do canal. E uma das coisas que a gente sempre traz ali são CIOs de grandes empresas para falar de inovação e transformação digital. E quase todos, ou 100% deles, falam que a maior dificuldade é a mão de obra na área de tecnologia. Como é que você vê isso? E como é que você, se tivesse que olhar para frente, assim, o Brasil é carente em mão de obra de tecnologia e, por outro lado, a gente é um dos oásis de fintech. O Brasil não tem mão de obra especializada na quantidade que precisa ter. Por outro lado, a gente é uma dos maiores potenciais do mundo quando o assunto é startup de tecnologia. Como conviver com essa dualidade de que a gente tem mão de obra, mas a gente não consegue treinar todas, ou as pessoas muitas vezes acham que programação, tecnologia é um bicho de 7 cabeças, e como é que vocês têm visto isso na Gama para que a gente consiga formar como país mais profissionais de tecnologia? Thiago, eu empreendo nesse mundo digital, startup, software, faz mais de 10 anos. E uma das coisas que eu percebi foi que o Brasil viveu seus ciclos de amadurecimento em algumas áreas. A primeira delas foi o amadurecimento do próprio empreendedor, tendo acesso a conteúdo, foi aquele acesso ao capital intelectual. Segundo, foi acesso ao mercado, ou seja, grandes empresas começam a contratar serviços de startups. Depois a gente tem o acesso a capital, que é grandes fundos de investimento vindo para cá, a formação de corporate venture no Brasil, de investidores anjos, núcleos e fundos, e depois teríamos que ter o acesso a talentos. Infelizmente, nos últimos 10 anos, nada foi movimentado pelos grandes players, né? Você vê, quando você fala em acesso a capital, aceleração, a inovação, você tem lá a Vivo sendo uma das pioneiras, criando a Waira há não sei quantos anos atrás. Depois você tem o Cubo sendo criado pelo Itaú e várias outras iniciativas super pioneiras que já fazem mais de 5, 8 anos de aniversário no ecossistema. Mas me fala qual grande grupo educacional falou assim, eu vou começar agora a formar profissionais de tecnologia, ou eu vou começar a colocar na minha grade empreendedorismo para ter mais base empreendedora no nosso país. Não teve. Teve poucas iniciativas de incubadora, uma aceleradora e mas que às vezes até eram descontinuadas pela falta de visão de longo prazo. Então, se a gente está falando que o ensino superior brasileiro hoje, 88% do ensino superior brasileiro é do mercado privado e não do mercado público, esse é um item que a gente não pode culpar o governo. Esse é um item que a gente tem que culpar o próprio mercado de não se conectar, não se comunicar e não colaborar para construir isso junto. E o que começou a acontecer? A Gama vai fazer 5 anos e foi uma das pioneiras, uma das primeiras code school da América Latina.
vão criar-se várias gamas que têm oportunidade gigantesca, porque esse é um mercado que não tem winner takes all, é muito distribuído e tem muita oportunidade. A gente está falando de um gap, Thiago, de 420 mil vagas de trabalho em 2024, segundo a Brascom. São 420 mil cadeiras dentro de um estádio gigantesco que não vão ter pessoas para sentar. E sabe por quê? Hoje o Brasil forma de 20 a 40 mil profissionais de tecnologia e engenharia da computação por ano. Sabe quanto que a China forma? 1 milhão de profissionais em STEM, que é tecnologia como base, por ano. A gente, obviamente, outras proporções, mas a gente está muito, muito distante. Então, a gente precisa de muito mais iniciativa. E a minha grande tese, minha aposta, e é o que a Gama está se prezando a fazer, é o dia que as empresas vão virar escolas também. Isso já está acontecendo um movimento natural, não é à toa que o Google criou sua própria universidade de certificação, porque ele estava de saco cheio de esperar profissionais das suas Ivy Leagues sair dali para ir trabalhar no Google, e é muito caro, é muito difícil você ter acesso a uma Ivy League, por exemplo, e do outro lado você tem um monte de gente boa que às vezes estava saindo do país e sendo contratado por outras pessoas. Então, trazer uma opção e ser a grande chancela também é algo que as empresas podem fazer, e essa grande aposta está sendo construída hoje, que eu tenho muito orgulho de dizer, junto com a Magalu, junto com a VTEX, junto com o Itaú, junto com o Nubank, junto com, mais de 600 clientes que a gente tem feito esse modelo de ser uma Academy as a Service. Eu plugo tecnologia, plugo plataforma e eu consigo, de fato, entregar valor para essa empresa no modelo muito grande de alto volume de contratação, treinamento de profissionais de tecnologia. Não basta hoje só reclamar que não tem profissional qualificado. Você tem que participar da resolução desse problema, descendo do salto e ajudando a formar. Inclusive, passaram aqui com a gente já no Intalks grandes nomes dessas empresas que você citou, e uma delas trouxe aqui um insight poderoso que queria até ouvir sua opinião. Ela falou, olha, chegou num ponto onde contratar mão de obra de tecnologia estava tão difícil que a gente achou que a melhor forma é comprar pequenas empresas, me livro do produto da empresa e fico com os profissionais. Aí eu falei, mas será? Não é possível que é mais barato ainda que contratar e treinar. E de repente essa empresa saiu em tudo quanto é notícia, você citou o nome dela, não vou falar, mas saiu em tudo quanto é notícia de que ela comprou empresas com 80, 100 funcionários para ter a mão de obra, não é nem porque ela estava interessada no negócio em si, né? Isso mostra para a gente, talvez, uma opção de fast track, né? De um atalho. Olha, quem tem dinheiro, tem capital e consegue ter acesso a esse atalho, com certeza vai sair bem. Mas, por outro lado, isso não resolve o nosso problema Brasil, como você disse bem, né? Que é esse investimento necessário em educação e esse investimento necessário nas empresas, principalmente, em criar essa cultura de treinar, criar essa cultura de que eu não preciso contratar pessoas que tenham todo esse background, que tenham inglês fluente, que tenham isso, que tenham aquilo, porque, primeiro, quando a gente faz isso, a gente não é diverso e inclusivo, porque não tem como a gente, no Brasil, achar que as pessoas todas tiveram acesso à mesma oportunidade de ensino. Então, a partir do momento que eu falo, tudo bem, a minha contratação eu não olho nada, mas eu exijo inglês, você já está tirando boa parte das oportunidades, né? Quando você exige uma formação XPTO, eu participei de uma palestra, uns 2 anos atrás, de um empreendedor bastante famoso no Brasil, não vou dar nomes aqui, mas que disse lá no palco de que ele só contratava na USP, na Politécnica, era a pescaria da USP que ele fazia. E aquilo, para mim, Guilherme, não entrou bem. Eu entrei e falei assim, eu não estou dando oportunidade, né? Porque é muito fácil contratar na USP, na Politécnica. Afinal de contas, você está pegando as melhores, né, faculdades do país, as pessoas que tivessem acesso ao melhor estudo para entrar na faculdade, que geralmente tiveram uma boa situação econômica para poder entrar ali. Então, cara, esse tipo de contratação não é diverso. Aí agora vem a pergunta foguinho para você, com todo esse meu parágrafo aqui, que é o seguinte: como que a digitalização da educação pode ajudar as empresas a serem mais diversas e inclusivas? Legal demais. Eu sou muito dessa opinião que você trouxe. Acho que uma grife, né, um título aqui, né,
no profissional, no LinkedIn do profissional da universidade e tudo mais, ajudou e ajuda ainda, mas tende a ser questionado, e muitas das grandes empresas que a gente conhece hoje no mundo de tecnologia não contrata mais pelo diploma. Então isso é uma primeira reinvenção, e para mim meritocracia só existe quando todo mundo parte da mesma linha de partida. Então isso faz com que a gente tente amadurecer um pouco mais para que os processos seletivos, as avaliações, o job description, os requisitos sejam diferentes do que a gente tinha antes, né? Se for pensar quantos por cento da população brasileira fala inglês fluente, e aí tinha muitos dos cargos lá que estavam com inglês fluente. Quantas das empresas, às vezes, querem tampar o sol com a peneira, contratando profissionais sênior e não criando a sua escola de base aqui dentro? Então pensa assim, existe 2 preços a se pagar por isso. Você pode contratar o Messi no Barcelona e você pode contratar o Cristiano Ronaldo lá no Real Madrid. Então, vamos supor que os 2 estão valendo mais ou menos o mesmo preço. Só que quanto custou para cada uma das detentoras desses 2 talentos? Real Madrid pagou muito mais porque ele já chegou pronto. O Barcelona pagou muito menos porque ela formou dentro de casa o Messi. E o dia que a gente tiver vários Barcelonas, várias cabeças de categoria de base dentro da sua empresa, seja por um produto que não vai estar nem no seu P&L ali, você não vai estar muito dedicado, mas existe um investimento para ele. Existe ali um retorno para ele, que você vai criar essa cultura lá dentro de formar pessoas e ser uma máquina de talentos que um dia essa pessoa vai ficar pronta. E aí, muitas das pessoas me perguntam, Thiago, quando eu estou na linha final ali de fechamento com vários dos nossos clientes, poxa, mas e se a gente fizer o treinamento e essa pessoa sair? Aí eu respondo, e se você não fizer o treinamento e essa pessoa ficar? Porque essa pessoa não vai estar te ajudando a mover o ponteiro lá em cima, não vai estar te dando resultados. E mesmo que ela saia, você está contribuindo para o ecossistema. Vai pular alguém para o outro galho, mas você vai poder puxar alguém para o seu galho. O grande problema hoje é que a nossa pirâmide, com muitas aspas aqui de formação profissional, de júnior, pleno e sênior, ela é uma torre Eiffel, na real. Ela tem uma base ali um pouco maior e tem pouquíssimos lá em cima. E esses pouquíssimos lá em cima estão recebendo propostas da Irlanda, de Berlim, do Canadá, dos Estados Unidos, para ganhar em dólar, em euro, em libra. Eu perdi um dev sênior que foi ganhar 42 mil reais. E aí você quer competir com isso? Então, por isso que esses exemplos que você trouxe estão fazendo isso para se manter, porque vende lá para o investidor que, se o custo de uma contratação errada equivale a 6 a 9 salários do profissional, se eu contratar um dev sênior no Brasil hoje, que vai de 10 a 15 mil reais, é só fazer vezes 6, vezes 9, que você vai ter o custo dessa efetivação errada. E essa efetivação errada é justamente porque você entrou na briga do leilão, que é hoje o que está acontecendo no Brasil. Uma empresa que acaba de captar um Série B vai contratar um monte de gente de uma empresa que captou Série A. E depois vai captar da outra startup que está lá no seed, e assim isso vai contratar, né? Então, esse hunting extremamente agressivo, essas abordagens via LinkedIn, elas estão constantes. E o que tem que acontecer é, primeiro, uma maturidade do profissional de entender que uma boa carreira é feita de ciclos de boas entregas e não de pular de galho em galho por R$500 a cada nova proposta. E se autoconhecendo e se conectando com o propósito, e o dia que dinheiro para de ser o seu número 1 ali de tomada de decisão, você começa a reinventar os seus conceitos e entender isso, entendendo que também se você for lá morar fora, lindo, maravilhoso, mas você vai ficar longe da sua família, não vai ter feijão para você comer, porque você está acostumado com o calor brasileiro. Então eu ouço isso de alunos, tá? Que se iludiram, às vezes, muito por uma utopia da carreira perfeita e lá. Beleza, tem N casos. E do outro lado, tem a necessidade grande das empresas conseguirem, de uma maneira muito de longo prazo, formarem seus talentos e seus pools, criarem uma comunidade, fazerem com que as pessoas que já estão lá em cima, sêniors, plenos, voltem para ajudar essas pessoas júniores a se desenvolver
e parar um pouco de levar em conta só o lado da hard skill. Se você começa a olhar o potencial de algumas pessoas, o quanto que ela é capaz de aprender, de resolver problema, que ela tem coachability, de receber um feedback e implementar e rapidamente melhorar, você começa a pensar que essa pessoa daqui a 6 meses vai ser uma pessoa, às vezes, até mais barata para você, mas que vai entregar muito mais e vai dar menos trabalho nesse sentido de turnover. Então, acho que é uma reinvenção dos dois lados, tá, Thiago? Muito bom, ótimo. Ó, o Guilherme dando uma aula aqui, hein, pessoal. Vou deixar o Guilherme tomar uma água lá. Deixa eu trazer um pouquinho aqui do comentário de vocês. Ó, Fernando Sora, CEO da Level, aqui traz pra gente. Faz muito sentido o seu ponto, afinal de contas, e na consultoria existe muito isso, né? O mau costume do gestor de querer o profissional entrar jogando, né, em alto nível. E a manutenção desse modelo é cara e inviável, né? Com certeza, principalmente quando é body shop, né? Que você quer comprar, você já quer comprar a pessoa pronta, né? A Kelly traz aqui, ó, empresas precisam assumir o papel e relevância das transformações sociais através da adoção de reais critérios. Isso mesmo, Kelly, essa é a ideia. Bom, pessoal, muita gente mandando aqui recados, perguntas, não vai dar tempo de cobrir todo mundo. Antes de eu pedir aí para o Guilherme, a gente caminha aqui para 45 minutos de live, né? O tempo voa. Antes da gente passar aqui para pedir para o Guilherme fazer aí para vocês o futuro da educação, qual é o profissional do futuro, Guilherme, se me permite, deixa eu divulgar as próximas lives, afinal de contas, tem tanta coisa bacana acontecendo aqui, ó. Segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Intalks vai ser totalmente diferente. A gente tem um fórum, né? A Mulher do Futuro no Presente. Vai acontecer aqui no Intalks. Doutora Ellen Moreno e Laís Macedo vão estar aqui mediando um bate-papo super legal com a Elisa Tawil, Michele Brandão e Érica Riera, né? Falando aí sobre o tema. Vai ser muito legal, não percam. O pessoal começa às 11h30 o fórum. Esse vai longe. Depois, dia 10 de março, a gente tem no Intalks Digital, powered by Verity, né? A Camila Bertelli, aqui da Nexa Resources, vai estar falando do papel líder nas transformações culturais, e o Victor Gonçalves vai estar aqui tocando esse bate-papo. E dia 11, às 11h30, eu volto aqui, né, com o Yuri Miranda, senhor da Burger King Brasil, e a gente vai estar falando aí sobre o Burger King e as tendências do fast food, perdão. Então vai ser bem bacana. O bate-papo da semana que vem, olha que legal, a gente abre no Dia Internacional da Mulher, fazendo um super fórum aqui no Intalks, que aliás, o Intalks que desde o ano passado traz esse tema aqui de maneira pioneira para o LinkedIn, e a gente encerra a semana aí com o CEO da Burger King, que vai ser muito bacana. Então, tendo feito aqui a divulgação das próximas lives, eu queria estender um convite para o Guilherme, que surgiu aqui no bate-papo. A gente tem uma sala lá no Clubhouse, Guilherme, você já deve estar lá no Clubhouse também, que chama Nem Home Nem Office, né? Que é para a gente discutir futuro do trabalho. Queria te convidar para você participar dessa sala lá com a gente, para falar do profissional do futuro, né? E como como as empresas podem treinar o profissional do futuro lá como nosso convidado na sala. Depois eu te mando um WhatsApp para a gente combinar aí a data, mas vai ser bem bacana. E queria pedir, então, para você fazer uma consideração final aí, né, nesses últimos 5 minutos aí para o pessoal sobre o profissional do futuro, o futuro da educação, né? E na visão de vocês aí, né, de como que a gente pode olhar para frente aqui. Guilherme, você se colocou no mudo, perdão. Perdão. Primeiro, quando a gente fala de futuro, a gente tem sempre que lembrar que mercado e o profissional estão extremamente ligados, né? Se for pegar o jeito que a educação formal de adultos foi criada, foi porque precisava de mais produtividade lá nas linhas de montagem, e aí criou-se treinamentos, esses treinamentos eram internos, depois fazia sentido juntar grupos de várias empresas, e assim cria-se esse modelo formal que a gente tem de educação. Então, por muito tempo isso ficou extremamente conectado, e depois soltou por regulação, por burocracia, pela movimentação do mercado e aceleração. O mercado sempre vai ser muito mais rápido que a academia, que o MEC e tudo mais. Então, esse futuro precisa ser pautado em algumas necessidades ou inquietudes de mercado. Se você for pensar, não existiria, se não me engano, em 2008 existiu, ou 2018, existiu uma pesquisa do LinkedIn que dizia o seguinte, que o profissional no mundo mais buscado era o desenvolvedor iOS, que é o desenvolvedor de aplicativos para iPhone. E essa profissão não existiria se você não tivesse o iPhone, que criou a Apple Store, que criou os aplicativos, que criou a profissão do desenvolvedor iOS.
Então, isso tudo está muito conectado. Então, a gente, para entender onde essas profissões vão parar, a gente precisa estar conectado com assuntos que estão quentes, mas que já estão consolidados. O que significa consolidado? Já estão em utilização, já estão sendo pautados dentro do dia a dia dos grandes CIOs brasileiros, né? Brasileiros e do mundo inteiro. Então, inteligência artificial, blockchain, IoT, 5G como, né, até como um guarda-chuva de todas essas coisas sendo, né, muito potencializadas, e Big Data. Se a gente falar dessas 5 coisinhas, a gente está falando que todas as profissões podem ser movimentadas ou influenciadas de alguma forma. A gente está falando de profissões como do advogado, por exemplo, que tendem a ter uma grande automação dos processos que são mais burocráticos, aquele paralegal e tudo mais. Mais de 90% daquelas atividades podem morrer nos próximos anos, e aí fica o elemento intelectual e emocional como grande diferencial para robôs, para máquinas, para inteligências artificiais. Então, 2 coisas precisamos estar atentos para nos mantermos atualizados, fazendo sempre reskilling, retooling, né, trocando ferramentas, e a gente aprendendo a se manter, né, ativo dentro do mercado como um todo. Se conecte com o mercado e mantenha as suas skills diferenciais e as suas core skills como um grande avanço na sua carreira. Então, descubra realmente do que você é bom, porque a máquina não vai conseguir competir com a gente em inteligência emocional, em resiliência, em conectividade interpessoal. Então, tem muitas coisas que a gente tem muito a somar dentro de qualquer que seja a carreira que você queira escolher. Então, desenvolva suas soft skills e se conecte com o mercado. E aí, se eu puder dar uma baita de uma brisa aqui sobre o futuro da educação, tá, Thiago? Momento Elon Musk. Eu falei no meu TEDx lá na Unicinos, o último que eu fiz, sobre o futuro da educação e como a gente pode formar fast learners, de um grande sonho que eu tenho. Mandei, inclusive, isso como eu escrevi esse roteiro em inglês, mandei para o autor do Black Mirror, mas ele nunca me respondeu. Mas, basicamente, eu acho que o futuro das habilidades vai poder... a gente vai poder transferir isso de mente para mente de uma maneira muito mais eficaz, não gastando tanto tempo para você aprender violão, aprender inglês. Então, muito igual a Trinity fez lá no Matrix, que ela aprendeu rapidinho a pilotar helicóptero como a necessidade dela. E isso tudo vai fazer parte, né, na minha crença aqui de 30 anos para frente, do nosso dia a dia enquanto profissionais, que vão poder acumular conhecimento e habilidades para poder também monetizar esses conhecimentos e habilidades de uma maneira mais transferível. Então, acho que isso vai ser um grande potencial que a gente tem que ter. Então, lembre-se que nossa cabeça é o nosso HD, e para a gente encher esse HD de coisas úteis, a gente tem que tirar coisas inúteis, né? Não cabe tanta coisa na nossa cabeça, então a gente precisa também passar a desaprender para sermos eternos aprendizes. Muito bom, muito obrigado. Eu ouvi esses dias aqui, acho que foi até na semana passada, que olhar para frente também, um dos skills que o ser humano não sabe que a gente precisa desenvolver é desaprender, né? Porque agora é o momento de desaprender o que a gente aprendeu para poder aprender diferente. Então, desaprender também passa a ser algo para colocar no currículo. Né? Quais são os skills aqui? Ter a capacidade de desaprender, que é muito difícil, né? É o famoso vício de trabalho. Agora, Guilhermão, você como Forbes 30 Under 30, né, um dos empreendedores mais reconhecidos do Brasil, conta um pouquinho para o pessoal aí rapidinho da sua história. Boa. Cara, eu sou filho de mãe solteira, sempre vi no trabalho e na educação minha única perspectiva de mudar o meu futuro, porque meu passado eu não conseguiria mudar, filho de família humilde e funcionária pública, né? E eu comecei a trabalhar há 14 anos para ajudar minha mãe. Desde então, sempre me apaixonei muito por empreendedorismo e educação, que eu acho que são as 2 grandes alavancas para a gente mudar o status quo de um país, de uma nação e principalmente das pessoas, né? Cria-se perspectivas diferentes de longo prazo com a educação e muda completamente a realidade com o emprego, né? Com acesso ao trabalho, e que isso é gerado através do empreendedorismo. Então, acho que esses grandes elementos viraram bandeiras para a minha vida, e eu, sempre apaixonado por isso, saí da faculdade, fui fazer
o programa de trainee da Ambev, que era extremamente disputado, mais de 600 pessoas na minha época, e de lá eu tive uma grande escola, né? Eu acho que é a maior escola de gestão e cultura que existe no Brasil, e eu fui picado ali pela mosquinha do empreendedorismo logo na sequência, abri minha primeira empresa, que chamava Clique Bairro, era Guias Comerciais de Bairro, era uma revistinha ali como se fosse uma telelista, geolocalizado para cada bairro, deu muito certo no primeiro ano, no segundo ano a gente foi continuar crescendo e, bum, quebrou. E isso é um grande amargor para todo mundo, porque você aprende muitas das formas que você não deve fazer, e para mim foi um meu maior MBA, e foi muito mais barato do que se eu tivesse pago um MBA. De lá para cá, daí eu tive que, de fato, reaprender um pouco sobre quais seriam meus caminhos profissionais, e eu descobri no software, né, na tecnologia, um grande futuro que eu me apaixonei e comecei a descobrir esse mundo de startups. De lá para cá, trabalhei desde de empresas de ERP, depois em empresas de desenvolvimento web, mobile, e aí como sócios de algumas dessas empresas e outras startups, participei de vários laboratórios de criação de startup, fui country manager de uma startup israelense, e aí quando eu me vi dentro desse movimento como um todo, eu fui provocado ali a ser um dos cofundadores de um dos maiores movimentos e associações de representação desse mundo novo, nesse mundo digital, que foi a B Startups. Lá eu criei completamente tudo do zero, né? A primeira pessoa executiva ali a criar o Case, que é o maior evento para startups da América Latina. Fiz várias das missões internacionais, levando muitas startups para cá, captando, conectando muito com os investidores. E aí, na própria ABS, eu comecei a entender que um dos grandes gargalos que os empreendedores ao qual eu me relacionava tinham era o acesso a talentos, mas não era somente mais uma plataforma de vagas de emprego. Tinha que vir de base, e aí eu descobri que a minha grande vocação, né, eu já sabia que essa era a minha grande vocação, a educação, mas eu descobri ali que o meu futuro próximo era ser um educador empreendedor, e fundei a Gama lá em 2016. Então, com muitos trancos e barrancos, já estamos aí com mais de 40 colaboradores, já fizemos nossa captação Seed Série A ano passado, e estamos com muitos planos muito legais aí, com muitos clientes legais e tentando transformar a vida de muita gente. O nosso grande propósito lá é impactar e transformar a vida de 1 milhão de talentos. Muito bom, parabéns pela trajetória, pessoal mandando aqui elogios para você, muito obrigado, Guilherme, por compartilhar com a gente, né? É sempre bom, porque ajuda a inspirar as pessoas aqui no Intalks, né? E também a gente desmistificar de que precisa, né, que não é para vocês, né, que muita gente tá aqui, não, essa não é, ao contrário, sim, é possível começar, é possível se reinventar, é possível atingir, né, o que você quer fazer com muito foco, determinação, né, dedicação e por aí vai. Pessoal, consciente do tempo aqui, ó, então esse foi o Intalk CEO, conversamos aqui com o Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, falamos de como transformar o profissional para o futuro. Guilhermão, muito obrigado de coração pela sua presença aqui, o bate-papo foi muito legal. Eu vou passar agora o vídeo de encerramento. Quem gostou, deixa seu comentário aí para a gente passar no vídeo de encerramento aqui para o Guilherme ver. Portas do Intalk sempre abertas, sempre que quiser voltar, estamos aí. Valeu demais pelo convite. Obrigado, Tiagão. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo bate-papo, que é segunda-feira, Fórum do Dia Internacional da Mulher aqui, 8 de março, 11h30 da manhã. Valeu!